Graça e paz, amados. Que coragem de vocês hoje, hein, de estar aqui. Imaginei que nós íamos fazer o culto hoje lá no departamento infantil, no auditório infantil. Louvado seja Deus pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu empenho em estar orando, buscando, lutando pela sua família. Hoje nós vamos para o nosso 13º tema, já quase completando 3 meses desses encontros que têm transformado, que têm nos estimulado, que têm nos ensinado nos nossos cuidados, na nossa atenção com cada um dos nossos familiares. Então, abra mais uma vez o seu coração para aquilo que o Espírito de Deus vai ministrar ao nosso coração nesta noite. Amém? Antes de irmos ao tema, eu gostaria de dar 2 avisos importantes. Nós não temos o IBAN News, às quintas-feiras, então temos que fazer essa parte. Eu não sou como o Olavo, que faz tão bem, faz aquele sinal todo lá, vou tentar fazer igual o Olavo, Então, nós temos 2 atividades bem importantes, próximas, que é a primeira delas, no próximo sábado, a partir das 18 horas, nós estaremos tendo os batismos. Temos 63 pessoas, não, são mais de 63, porque 63 são só aqui da IBAN. Vai vir mais alguns irmãos de algumas extensões, então nós devemos ter em torno de 70 batismos no próximo sábado. Você pode dar glória a Deus por isso? Louvado seja o nome do Senhor, por essas vidas que tiveram o encontro com o Senhor Jesus, foram discipuladas, foram ensinadas na classe de batismo e estarão nesta grande celebração no próximo sábado a partir das 18 horas. Você que vai se batizar vai chegar 1 hora mais cedo, vai aqui para baixo no subsolo 1, atrás do auditório infantil, nós estaremos nos preparando, você vai colocar lá a sua beca, se preparar para esse momento tão importante e que não só seja um momento de testemunho público destes irmãos, mas também, como tem acontecido nos outros batismos, seja uma noite de salvação. Porque muitas pessoas que não fazem parte da igreja, que não são cristãs, estarão aqui, e o nosso grande desafio é orarmos para que neste momento tão especial, Jesus Cristo nasça no coração de cada uma dessas pessoas e desses familiares, ok? Então marque na sua agenda às 18 horas, no próximo sábado, dia 26, nossa celebração de batismo. O outro aviso importante diz respeito ao cuidado com a sua família, mais especificamente ao cuidado com o seu namorado ou namorada. Nós vamos ter no próximo dia 9 de junho, o jantar dos namorados. Deixa de ser pão duro, rapaz, fala assim, é isso, ótimo. Então, invista este recurso lá no Gran Hotel Stella Maris. Eu tive lá o ano passado, foi uma experiência muito marcante, minha namorada ficou encantada e acabou dando muitos resultados frutíferos. Não sei se você conhece, eu namoro aquela garota da goiaba, que fala sobre a goiaba. Vocês já viram ela falando aqui sobre a goiaba? Então, a goiaba foi tão boa. Então, nós tivemos a alegria de celebrarmos essa noite especial. Dia 12 é o dia dos namorados, mas no dia 9. Então, deve ter alguns ingressos. Eu não estou vendo o Josué e Nega daqui. Está lá atrás. Tem ingresso ainda? Pode aumentar o preço, porque agora são os últimos. Faz igual o preço da gasolina, aumenta aí. Viu? Então, tem ingressos lá fora, vocês podem estar adquirindo, ok? Amados, o tema desta noite nós vamos falar sobre organização do tempo e finanças na família. Como nós já temos apresentado a vocês ao longo dos outros temas, esses temas são frutos de atendimentos, de aconselhamentos que nós temos feito nos gabinetes, da assistência que a igreja dá às famílias. Então, esses temas, eles vieram dessa experiência, das necessidades que nós temos visto dentro da nossa igreja. E esse tema de hoje é um tema muito, muito importante, como todos os demais. Nós temos visto muitos casamentos sendo profundamente afetados em função de problemas financeiros e problemas no tempo. Então, uma vida, porque a gente sabe que uma vida organizada, ela glorifica o nome do Senhor. E uma vida desorganizada não traz honra, não traz glória ao nome do Senhor. O interessante é que a forma como nós tratamos as questões financeiras dentro de casa tem sido um dos maiores transtornos entre casais, a ponto de as estatísticas dizerem e afirmarem que os problemas financeiros acabam sendo mais graves do que os problemas de ordem sexual. E nós sabemos que em função das diferenças, em função de tantas informações equivocadas sobre a vida íntima de um casal, isso acaba se tornando um grande problema. Os problemas financeiros são maiores.
E o interessante é que a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Para vocês terem uma ideia, se nós somarmos as vezes que Jesus fala sobre o céu e as vezes que ele fala sobre o inferno, somando esses dois temas, as vezes que ele fala sobre dinheiro é maior. Ou seja, faz parte de um princípio importante para nós cristãos. E é óbvio, a nossa abordagem nesta noite tem a ver com aquilo que nós cremos, tem a ver com a base da nossa fé, tem a ver com aquilo que a Bíblia diz sobre a vida financeira. Em função disso, eu gostaria de usar hoje um exemplo bem interessante. Nós temos diversas passagens bíblicas no Velho, no Novo Testamento, falando sobre as finanças. Talvez uma das mais conhecidas, Mateus capítulo 6, verso 24, você não precisa abrir, fala lá a respeito de que nós não podemos servir a dois senhores, e coloca o amor ao dinheiro e a dedicação ao dinheiro como se o dinheiro fosse um Deus. A palavra ali é mamon, e foi transliterado para riquezas, porque nós não podemos servir se nós pensarmos que as finanças é a área mais importante da nossa vida, nós estaríamos colocando as finanças no lugar de Deus. E muitas pessoas, infelizmente, gastam as suas vidas nesse sentido. Mas o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês é um texto cujo contexto não tem a ver com finanças na vida familiar. Eu quero pedir licença a você para fazer uma aplicação de princípios espirituais muito preciosos, que têm me ajudado muito, a minha família e as pessoas às quais eu tenho aconselhado nessa área, que é o exemplo de um homem no Velho Testamento, que o seu comportamento e a maneira como ele lidou com o tempo e a forma como ele lidou com os recursos é uma grande inspiração para nós. Então nós não vamos hoje reconstruir muros de uma cidade, nós não vamos restaurar os muros de uma cidade, mas eu tenho plena convicção que muitos dos irmãos que estão aqui nesta noite precisam restaurar a sua vida financeira e precisam restaurar a forma como lidam com o tempo, como lidam com a dedicação, tanto do seu tempo, quanto dos recursos financeiros na sua vida familiar. Então nós vamos para o Velho Testamento, perto do livro de Salmos, nós vamos ler o livro de Neemias. Por favor, abra comigo em Neemias, lá no Velho Testamento, antes de Salmos, antes de Jó, antes de Ester, e aí você vai encontrar Neemias. Nós vamos ler aqui o capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, perdão. Nós vamos ler do capítulo 2, do verso 1 até o verso 18. E que esse texto, e os textos que nós vamos ler aqui no livro do profeta, esse livro histórico de Neemias, possam nos ajudar poderosamente na construção de uma ideia bíblica a respeito de administração de recursos financeiros e de administração do tempo, ok? Neemias, capítulo 2, do verso 1 ao verso 18, na versão revista e atualizada aqui da minha Bíblia, o texto diz o seguinte: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para o oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca estivera antes triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. E então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de os meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? E disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me-se cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta, verso 8, para Asaf,
guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade e do templo, para os muros da cidade e para a casa em que eu deverei alojar-me. E o rei me deu. Por quê? Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, me levantei, à noite me levantei, eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me propusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém. Como estavam? Que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passar o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora e nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma nem a judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres e nem aos magistrados, e nem aos mais que faziam a obra comigo. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falaram. E então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Vamos orar mais uma vez. Feche os teus olhos, por favor. Curva a sua cabeça. Obrigado, nosso Deus, por nos permitir chegar a este lugar nesta noite. Obrigado por vencermos os obstáculos, cansaço, trânsito, dificuldades. Obrigado, nosso Deus, porque o Teu Espírito Santo nos conduziu até aqui nesta noite. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos, reconhecemos que foi a Tua providência que nos permitiu estar aqui nesta noite. Oramos pelos nossos irmãos que não puderam chegar. Tem misericórdia, derrama graça, poder, a Tua visitação seja sobre eles também nesta noite, Senhor. Mas nós Te pedimos que nesta noite nós possamos nos levantar e consertar esta área tão importante da nossa vida familiar, que são as finanças e a administração do tempo. O Senhor sabe, nosso Deus, que muitas famílias estão passando por sérios problemas em função de questões financeiras. Muitas famílias não estão sabendo administrar bem o tempo e têm negligenciado coisas importantes, têm deixado, ó Deus, coisas importantes para trás. E nós Te pedimos, fala conosco de forma especial nesta noite, que o nosso coração possa estar totalmente aberto, que não haja nenhuma resistência em nós para aquilo que o Teu Espírito quer nos ensinar nesta noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se você está neste momento ou em algum momento da sua vida passando por problemas financeiros. Os problemas financeiros afetam a saúde. Os problemas financeiros destroem relacionamentos. Pessoas que se amam, quando estão enfrentando problemas financeiros, acabam falando coisas, acabam tendo procedimentos que ferem os seus cônjuges, que ferem as pessoas mais próximas. Por isso, quando nós falamos de dedicar a nossa vida financeira também ao Senhor, para que nós possamos honrar a Deus com os recursos financeiros que Ele mesmo tem colocado nas nossas mãos, e honrar a Deus na administração correta do tempo, nós estamos falando em duas coisas. Uma que é igual para todos. Todo mundo tem 24 horas por dia, com exceção do pastor Abraão, que tem 36. Porque eu não sei como ele consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Então, nós
todos temos o mesmo recurso de tempo. No entanto, observamos que pessoas são mais eficientes na utilização do tempo do que outras. E o curioso é que a Bíblia fala sobre isso. Eu quero chamar a sua atenção aqui para esta experiência de Neemias. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, um rei ímpio, um rei que havia conquistado todo o povo de Israel, levou o povo de Judá, melhor dizendo, cativo para, aqui no caso, a Babilônia. E chegando lá, ele estabelece alguns oficiais, algumas pessoas, alguns escravos do povo judeu, do povo de Israel, para serem copeiros, para serem guardas. E dentre estes, Neemias vai parar no palácio do rei Artaxerxes, o rei persa, melhor dizendo, não um babilônico, mas um rei persa. Inclusive o 300, aquele filme, mostra um pouco desse tal de Xerxes, né, o Artaxerxes. E o interessante é que, apesar de ele ser um escravo, de ele estar longe da sua cidade natal, ele está no palácio. Ele come do bom e do melhor, ele toma o melhor vinho, ele come as melhores comidas. Então, se é para ser escravo, que seja num palácio, que seja num lugar confortável, que seja num lugar onde o serviço seja pelo menos agradável. E ele estava num lugar muito diferente daquelas pessoas que faziam trabalhos forçados em plantações, cuidando de gado, fazendo outros serviços. Então vamos dizer que ele era um escravo de elite, estava tranquilo no palácio. Mas uma coisa, o que diz o capítulo 1 é que quando ele recebe notícia do que está acontecendo em Jerusalém, e das pessoas que ficaram lá, de resto, não foram levadas, né, lá para a província de Suzã, mas ficaram em Jerusalém, que estavam vivendo, o verso 3 diz assim: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. A situação era de desastre, era uma calamidade, trazia muita tristeza ao coração de Neemias ao receber essas notícias. Nós temos também recebido diversas notícias ruins nesses dias. Nós sabemos que nós não estamos vivendo o melhor momento financeiro no nosso país, que ainda nós estamos passando por algumas turbulências, e esses últimos dias deixaram bem claro para todos nós o quão volátil, o quão ainda sem muita segurança é a nossa economia, e os transtornos que têm acontecido através das greves e dos protestos, e todo o transtorno que isso tem gerado na cidade. Hoje eu saí daqui da igreja por volta de 4h30, moro aqui no Costa Azul. Eu tentei chegar em casa, a minha intenção era estar mais bonito aqui, mais pelo menos cheiroso, ainda bem que vocês estão longe, né? Eu atendi um casal hoje que está sentado ali, vocês falou, pastor, está com a mesma roupa até agora. É verdade, né? Então eu peço perdão. Mas eu tentei chegar em casa, saí daqui 4, demoro 20, no máximo 30 minutos para chegar em casa, e já haviam passado 2 horas, eu não tinha conseguido chegar em casa. Então desci do táxi que eu estava, andei mais ou menos, aí eu preciso fazer pose, eu andei mais ou menos 1 quilômetro, e vim andando, e voltei, peguei o metrô, e aí consegui chegar aqui, 7h30, 3 horas, né, em função dos transtornos, alguns postos com filas, travando rua, e o trânsito e tudo mais. Então a gente percebe que nós não temos o domínio sobre algumas coisas que são externas. Eu não tinha planejado isso, eu gostaria que Eliana, Larissa, William estivessem aqui, mas não consegui chegar em casa, voltei. Então há coisas que nós não temos controle, há coisas que estão fora da nossa capacidade gerencial. Mas as coisas que Deus coloca nas nossas mãos, irmãos, nós temos como gerenciar de uma forma melhor, nós temos como cuidar de uma forma melhor e aplicar esses recursos de forma que o nome do Senhor seja glorificado. Aqui é uma situação em que Neemias não tinha qualquer controle sobre ela, mas ele se viu como um instrumento nas mãos de Deus para mudar aquela realidade. Então talvez hoje você, filho que está aqui, você não tenha o poder de mudar as finanças da sua família, mas você pode influenciar. Talvez você, esposa, ainda se sinta um pouco constrangida de conversar deste assunto com o seu marido, mas você pode influenciar. Mas, principalmente,
Para você, homem, é muito importante esta matéria. A sua vida financeira precisa glorificar a Deus, tal qual o seu comportamento, tal qual o seu vocabulário, a maneira como você fala. Esta é uma área que precisa honrar e glorificar o nome do Senhor. E independe da condição política e da condição financeira de um país. Essa é uma postura que nós, como servos de Deus, nós como cristãos em Cristo Jesus, devemos administrar de uma tal maneira que o mundo fique impactado com isso, e essas atitudes glorifiquem o nome do Senhor. Então nós percebemos que, apesar de Neemias ser diante de uma situação tão difícil, ele pediu duas coisas importantes para o rei. Ele pede no verso de número 6, tempo. E o rei pergunta para ele: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me. Infelizmente, aqui no verso 6, ele não diz quanto tempo ele pediu para o rei. Ele diz que marcou lá certo prazo. E é interessante que um escravo receber um favor deste da parte de Deus, é porque havia um propósito, havia algo muito bem delimitado no coração de Neemias, com respeito à forma como ele iria priorizar este tempo que o rei deu a ele. Nós vamos observar mais à frente outras características interessantes, mas você precisa entender que o tempo que você tem, essas 24 horas, é um presente, e é um bem esgotável. Você não pode pedir empréstimo de tempo. Passou, já era. Se hoje você perder 100 reais, você pode recuperar esses 100 reais. Mas se você perder 2 minutos, nunca mais serão recuperados. Então, se nós pensarmos, do ponto de vista que o tempo que temos é um tempo esgotável, é um tempo pré-determinado por Deus, nós precisamos ter responsabilidade na maneira como nós lidamos com o tempo. A segunda coisa que ele pede no verso de número 8 são recursos. Ele pede cartas para Asaf, lá o guarda das matas do rei, para que ele seja autorizado a tirar das matas do rei a madeira necessária para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que ele iria se alojar. Então ele pede duas coisas, ele pede tempo e ele pede recursos. Então nós vamos tratar desses dois temas, tempo e recurso financeiro, dinheiro, e ver a maneira como ele lida com essas coisas que tem muito a nos ensinar. Uma das principais dificuldades que nós temos quando nós falamos de dedicar tempo às coisas, é que realmente nós não planejamos como gastamos o tempo. Eu costumo dizer que se você não planeja o seu dia, ele vai indo embora e você não vai fazer absolutamente nada. Quando você viu, o tempo passou. Eu não sei se você já teve aquela sensação de levantar cedo, fazer um bocado de coisas e chegar no final do dia e dizer assim: não consegui fazer nada daquilo que precisava ser feito. Você acha que isso é uma coisa normal? Ah, não deu hoje, você faz amanhã. Consegue fazer no dia seguinte? Consegue fazer na semana seguinte? Não. Parece que nós vamos sendo drenados, nós vamos sendo sugados na nossa capacidade de realizar pela forma como administramos o tempo. Nós aqui na IBAN temos muitas tarefas. E é interessante que eu sempre tive uma preocupação na forma como eu administro, eu gasto o tempo aqui dentro da IBAN. Talvez eu sou o pastor que passa mais tempo aqui no prédio, porque eu chego mais cedo e saio às vezes muito tarde. Todos nós temos tarefas. E aí eu me lembro uma vez de ter sentado com o pastor Abraão, eu olhei assim o meu planejamento de tempo, todos nós temos os nossos relatórios de atividades e tudo mais. Eu falei: pastor, eu não sei como o senhor que tem 36 horas por dia, me ajude aqui. Eu percebo que eu estou gastando mais tempo com as coisas burocráticas da igreja. Vocês sabem, sou responsável por integração, classe de novos membros, batismo, atualização de cadastro, às vezes uma atuação em outros ministérios como discipulado, como a EBD, juntamente com o pastor Lucas, enfim. E às vezes você percebe que vão chegando coisas na sua mesa, e eu brinco às vezes com as pessoas mais próximas a mim, eu digo assim, quando uma pessoa chega lá na porta do escritório e bate assim: pastor, só um minutinho, eu já boto a mão na cabeça,
Porque nunca é um minutinho. E, na verdade, eu sou o pastor, mas eu tenho tarefas administrativas. E foi interessante que eu sentei com ele, isso tem mais ou menos uns 3 meses, falei, pastor, olha aqui, eu estou dedicando mais tempo, essas coisas administrativas são importantes, mas eu estou me sentindo um pouco constrangido, porque eu gostaria de atender mais pessoas do que lidar com os processos da igreja. E ele me falou 2 coisas que eu me senti, como diz o baiano, um abestalhado. Porque ele falou uma coisa óbvia, mas que eu não tinha pensado. Ele falou, Silvio, você vai fazer como eu faço. Eu falei, opa, vou ficar com 36 horas agora. Ele falou, não, você vai pegar, você vai organizar em blocos. Então, você estabelece o tempo que você vai atender as pessoas e o tempo que você vai fazer as questões administrativas. Aí eu virei para ele e falei, tá. E tudo foi resolvido. Percebe que, se você senta, pensa e pede ajuda, às vezes nós precisamos pedir ajuda para alguém de fora, você consegue otimizar e fazer. É incrível como nesses últimos 3 meses eu consegui atender muito melhor as atividades administrativas da igreja e os aconselhamentos e as demandas pessoais da igreja por uma simples conversa e por corrigir uma planilha de atendimentos. Por quê? Às vezes você está fazendo alguma coisa, você para e atende alguém. Aí você volta naquilo, você precisa recuar um pouco mais para andar. Então, você precisa distribuir o seu tempo de maneira que você consiga começar uma tarefa e concluir essa tarefa, para poder passar para a próxima. Não parece óbvio isso? Mas quem faz isso? Às vezes nós deixamos, eu costumo dizer que quando nós não cuidamos do tempo, Zeca Pagodinho cuida. A gente deixa a vida levar e a vida vai levando a gente. Lembra? Já ouviram essa música em algum culto? Não, em algum culto não. Só para ver se vocês estavam efetivamente acordados. No entanto, os recursos financeiros precisam, os recursos de tempo, nós precisamos nos dedicar na administração do tempo, priorizando as coisas importantes. Um pouquinho mais à frente nós vamos voltar a falar sobre isso, mas deixe-me falar agora sobre a questão dos recursos financeiros. Nós precisamos ter em mente o quanto de recursos nós temos disponíveis para atender às necessidades. É curioso que quando ele vai para a presença do rei, e o rei pergunta, quanto tempo? Quanto tempo você vai precisar? Olha, eu preciso de X tempo. O que mais que você precisa? Eu preciso de X recurso. Vamos imaginar que nesta noite você fosse agraciado e fosse convidado por alguém muito rico, que chamasse você aqui à frente e dissesse assim, meu irmão, minha irmã, venham aqui à frente. Quanto vocês precisam mensalmente para viver de forma tranquila? Quantos saberiam dizer? Levante a mão, por favor. Não pode mentir não, viu, irmão? Você está na igreja. Olha, eu consegui contar uns 10. Nós devemos estar aqui em torno de 500 pessoas. Então, esse percentual que eu tenho aqui, me parece que está defasado, porque nas minhas pesquisas e algumas instituições que cuidam de administração, ou melhor, orçamentos familiares, eles dizem que 80% das famílias não possuem qualquer noção do que é orçamento financeiro. Eu preciso de mais ou menos uns. Isso quer dizer que você não sabe. Você sabe se você disser assim, olha, eu gasto por mês R$ 1.795,32. Você pode ter uma margem de erro, mas você sabe o quanto é o orçamento familiar? Nós ficamos bastante surpresos quando nós chegamos para pessoas inteligentes, porque todo mundo que está aqui são pessoas muito inteligentes, pessoas capazes, alguns com formações superiores, mas a gente chega para alguns desses irmãos, para alguns casais e perguntamos assim, você tem o orçamento familiar? E eles, do que o senhor está falando? Orçamento familiar, um papel, uma planilha, onde você sabe quanto você gasta com isso, quanto que você gasta com aquilo. Irmãos, em 80% dos casos, as pessoas não têm a menor ideia, vão administrando os recursos, pagando as despesas, dizendo assim, olha, eu prefiro nem saber, porque eu sei que o dinheiro não vai dar, eu prefiro nem saber o tamanho do buraco que vai ficar, vamos tocando o barco aí, o que dá para pagar a gente paga, o que não dá a gente empurra para frente. Esta tem sido a grande
desgraça, no sentido de destituído de graça na vida de muitas famílias. Eu quero apresentar para vocês, o Decon vai me ajudar, uma simples planilha, uma planilha normal. Essa família aí é a família Martins. Tem alguma família Martins aqui? Peguei lá da sua internet, viu? Não, estou brincando. É uma família fictícia. Mas o que é Eu esqueci de pegar aqui o laser. Mas o que é uma planilha? Você olha para isso aí tudo, você fala, puxa, eu não tenho condições de fazer isso. Mas é um papel, uma coisa simples, onde você tem as receitas, ou seja, os salários. Nós temos lá em cima, deixa por último aquele caixa disponível, porque, pelo que eu percebi aqui, ninguém tem caixa disponível. Parece que o negócio está vermelho lá em cima. Vamos passar para o azul, então. Então, a gente chega ali, tipo de renda. Então, você vai colocar ali, se você e sua esposa têm uma renda, você vai chegar ali e vai colocar o quanto você recebe mês a mês. Você vai somar o seu salário junto com o do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, e a família vai ter um orçamento familiar, ou seja, o quanto entra, as entradas da família. E é óbvio que, ali nas despesas, as despesas mais importantes e as despesas mensais, que a gente costuma chamar também de custos fixos, que toda semana, quer faça chuva, quer faça sol, quer a gasolina aumente, quer a gasolina baixe, você vai ter aquelas despesas. E você tem uma ideia de quanto você gasta por mês. Por exemplo, a família Martins tá bem, porque ela tem uma entrada de R$ 4.775 mensais e tem uma despesa de R$ 3.555. Então, essa família sabe o que está fazendo. Eu já percebi, não precisa me perguntar, que eu já percebi pelo seu olhar, que você falou, pastor, nas despesas tem até poupança? Sim. Qualquer pessoa inteligente que quer ser bem-sucedida e quer honrar a Deus com a sua vida financeira, precisa, mensalmente, guardar, estou falando devagar, está vendo? Pelo menos 10% da sua receita. Se você não colocar isso como uma despesa que seja abatida do seu salário, você não guarda. Tem algumas pessoas que recorrem a algumas ferramentas de instituições financeiras, onde mensalmente eles vão lá e já tiram da sua conta, você não precisa nem se preocupar com isso. Você está fazendo um investimento, você está guardando X reais por mês. Então, é uma despesa, você precisa encarar como uma despesa. Por quê? Numa eventualidade, numa necessidade, você tem um fundo de reserva. E isso vai servir também para as conquistas. É óbvio que a família Martins, vocês perceberam alguma coisa aí na família Martins? Alguma coisa interessante? A família Martins não é membro da IBAN. Certo? Porque ela não glorifica a Deus com os seus recursos financeiros. Qual deveria ser o primeiro item lá em cima? Dízimos e ofertas. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Percebe? Então, faz parte de um planejamento, faz parte de uma visibilidade que você tem das despesas que mensalmente você vai ter que honrar. Me chama muita atenção a disciplina, a capacidade de Neemias, de quando o rei chega para ele e pergunta assim, por que você está com essa cara? Está acontecendo alguma coisa, se você não está doente, deve ser alguma coisa do coração. É muito curiosa a nota homilética ou hemenêutica desse texto, porque para os persas, os sepulcros dos seus antepassados eram muito importantes, eles acreditavam na reencarnação. Eles acreditavam que as pessoas receberiam uma nova vida pós-morte através da reencarnação, que os corpos ressuscitavam. Então, todos os reis persas, desde Ataxerxes, eu acho que depois passa para os medos com Ciro e Dario, eles tinham o chamado pagelança, o culto aos mortos. E ele vem com esse discurso para o rei, dizendo assim, como eu não estaria triste, se a cidade dos sepulcros dos meus pais está em ruínas, ele poderia dizer assim, sabe por que estou triste? Porque a igreja está queimada. Ele ia tomar uma espadada no meio da testa e falar, que negócio de igreja, que negócio de templo? Porque a cidade do nosso Deus. Não, ele usa essa estratégia, ele usa esta cultura persa e diz assim, olha, a cidade dos sepulcros dos meus pais estão em ruínas. Você não vai perceber nenhuma anotação nos
em todo o livro de Neemias, falando que ele visitou o templo dos seus pais, nos 16 capítulos de Neemias. A maior preocupação dele era ver os muros da cidade restaurados, o opróbrio, a miséria que o povo estava vivendo fosse transformada. Então, irmãos, se você não tem, peça ajuda, nós estamos à disposição de vocês para ajudar. Tenha um orçamento familiar. Agora, pai, não faça isso sem os seus filhos. Pai, marido, não faça isso sem a sua esposa. Esposa, não faça isso. Já que você não faz, eu vou fazer. Não faça isso. É um orçamento familiar. As decisões precisam ser tomadas em conjunto. Uma das coisas que a gente percebe no casamento é que as pessoas casam os seus corpos, mas não casam os seus bolsos. Eu não sei se você prestou atenção no artigo 33, parágrafo 2 da sua certidão de casamento. Ouviu, né, seu Wilson? O próximo da filha a casar. Tudo que é seu é dela. E tudo que é dela é seu. Ah, não. Nós temos lidado com determinado... pastor, o pastor estava nos contando, eu acho que ele contou isso aqui no culto, é público, eu posso contar, só não vou dizer o nome do indivíduo. Pastor, fala para ela me pagar. Como assim? O marido emprestou um dinheiro para a esposa, eu não consigo entender isso, mas foi o que aconteceu, e ele estava cobrando porque ela não estava pagando, estava querendo colocar o nome da esposa no SPC, Serviço de Proteção ao Cristão. Não, de cristão esse camarada não tem nada. Irmãos, quando nós nos casamos, não existe mais meu e seu. Quando nós nos casamos, existe o nosso. Isso é uma coisa inquestionável quando você olha para a Bíblia. Se você não casou o seu bolso, você está em pecado. Você vai perceber que você vai juntar vento, vai enxugar gelo, porque andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Eu estou vendo algumas pessoas rirem daqui, mas eu acho que é de desespero. Eu me lembro que quando me casei, eu me casei numa época muito boa, né? Eu tinha sido promovido, eu mudei de trabalho, eu passei a ganhar muito mais do que eu ganhava anteriormente, e eu me lembro que quando eu recebi o meu primeiro salário, eu falei, deve ter acontecido algum erro, porque eu estava acostumado com tão pouco. Eu mudei de um emprego para o outro, eu passei a ganhar 8 vezes mais do que eu ganhava. Então, aí veio o meu espanto, né? E um dos propósitos que eu fiz, olha, a gente vai marcar o nosso casamento quando eu conseguir um novo emprego, porque com esse emprego que eu estou, nós não vamos conseguir casar. Eu me lembro que eu cheguei na empresa que eu trabalhava, falei, olha, eu vou procurar um novo emprego, eu sei que vocês não podem pagar aquilo que eu preciso, então eu vou precisar faltar alguns dias, porque eu preciso me casar. Eu achei a mulher da minha vida e eu vou me casar com ela. E não vou sustentar ela com paçoquita e nem com poucazóio. Então preciso de um trabalho. Irmãos, de uma forma incrível, Deus abriu essa porta de trabalho. E logo que eu recebi o meu primeiro salário, naquela época, eu estou falando de 85, 86, 87, houve um congelamento de preços. Acho que foi o Plano Real ou alguma coisa assim. Eu me lembro que eu e a Eliana, nós fomos numa loja e nós compramos todo o nosso quarto e toda a nossa cozinha. Porque não havia quase dinheiro no mercado, os preços abaixaram bastante e a gente tinha recurso. E nós compramos as coisas do casamento todo, quase que em 4 meses. E o Senhor realmente abençoou a nossa vida. E eu espero que você tenha anotado uma coisa. Nós compramos todo o nosso quarto e toda a nossa cozinha juntos. Quando nós namorávamos, nós já conversávamos a respeito das nossas finanças. Não tem como você deixar essas coisas de forma separada. Nós temos visto muitas crises conjugais que acontecem onde o marido tem a sua planilha e onde a esposa tem a sua planilha. Isso chama-se divórcio financeiro, que pode levar a um divórcio de fato. Porque vocês estão juntos, vocês têm um só compromisso, vocês são uma só carne. Não tem meu e seu, é o nosso.
Eu quero desafiar os casais desta igreja a terem contas conjuntas. É óbvio que existem situações de conta salário e de outras situações peculiares, mas você precisa dar visibilidade da sua vida financeira para o seu cônjuge. Vocês são uma equipe, vocês estão juntos nisso. E quando um não sabe o que está acontecendo com a vida financeira do outro, eles começam a trabalhar de forma desfavorável um contra o outro. Até mesmo quando sobra recurso, que é o caso da família Martins, olha só, sobra um dinheiro aí mensalmente. Eles não acordam quando, não entram em acordo quando vão fazer, o que vão fazer com as sobras ou com os valores que foram guardados e acabam gerando atrito entre eles. Esse recurso que foi juntado, esse recurso que foi conquistado pelo casal, é para ser direcionado pelo casal ou pela família. Isso tem gerado diversos atritos ao ponto dos muros financeiros das famílias estarem em ruínas. E muitas famílias, apesar de terem salários melhores, de terem muitas ocupações, não conseguem prosperar financeiramente. Isso é um princípio espiritual que nós precisamos praticar. Marido, a sua esposa é tua sócia. Ela está com você nisso aí. Esposa, o teu marido é o teu sócio. Ele é sócio majoritário. E você também é sócio majoritário, porque quem manda nesse negócio é você. Eu não estou quebrando um princípio espiritual quando eu digo que algumas mulheres cuidam melhor do dinheiro do que alguns homens. É óbvio que a pessoa que deve cuidar dos recursos da família é aquele que é mais controlado, é aquele que sabe administrar melhor, é aquele que sabe falar, não, agora não. Por incrível que pareça, lá na nossa casa, a pessoa mais controlada, a pessoa que administra os melhores recursos lá de casa, não é a Eliana. E nem eu. A pessoa que administra melhor os recursos em casa é a Larissa. Nós fizemos diversos cursos sobre vida financeira, e a Larissa teve muito mais facilidade de absorver alguns princípios espirituais do que os velhos, cheios de vícios. E aí vem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar para vocês da minha tristeza e da minha ruína financeira, de não saber administrar cartões de crédito, de achar que cartão de crédito é exatamente o que está escrito naquele plástico, e não é. Aquele negócio é um negócio dos quintos dos infernos. Aquilo ali não é um cartão de crédito, porque você não está ganhando nada a mais. Aquilo é um cartão de dívida. Escreva lá, chega em casa, bote um adesivo, cartão de dívida, porque de crédito ele não tem absolutamente nada. E ainda se você diz assim, eu estou sem dinheiro, bota no cartão de crédito, burro. Perdão. Porque não faz nenhum sentido isso que você está falando. Como se você não tem dinheiro, não compra. Você deve usar o seu cartão de crédito se você tem recursos para quitar. Você pode concentrar, o cartão de crédito pode ser uma bênção na vida de quem sabe administrar recursos. Agora, se você é uma pessoa que não tem controle financeiro, não tem planejamento, não tenha cartão de crédito. Quebra essa praga, pisa nele, queima em nome de Jesus. Porque senão ele vai destruir a sua vida financeira. Porque ele vai te dando uma falsa ideia de que você tem mais do que efetivamente você tem. E nós fazíamos isso, eu me lembro, bom, a gente está sem dinheiro, né? Vamos comprar no cartão. E eu e a Eliana, quando nos casamos, nós não tínhamos nenhuma experiência financeira, parecíamos duas crianças, o nosso carrinho de supermercado parecia o carrinho de um adolescente de 15 anos. Tudo quanto era besteira que eu acho que os nossos pais não deixavam a gente comer, quando a gente casou a gente comprava. Era cheio de chocolate, doces, iogurtes, besteira. Ficamos enormes, desfigurados com aquele monte de tranqueira. E endividados. Não dá para pagar agora? Deixa, vamos dividir. Irmãos, são os juros mais altos da galáxia. Os juros terríveis de rotativo de cartão. Quando aparece aquela cartinha, você repreende no nome de Jesus. Divida o seu cartão. Quando vem aquelas parcelas, sabe? Olha, pague em 5 vezes. Aí você fala, puxa, a parcela cabe no meu orçamento. Isso é do inimigo, irmãos. Porque aquilo ali está comendo uns juros, você vai pagar muito mais. Às vezes 3 vezes mais do que efetivamente você gastou.
E as pessoas não percebem isso, e as pessoas vão percebendo o seu orçamento familiar sendo destruído, os muros financeiros da sua família sendo destruídos, e ainda dão risada, porque está escrito, internacional, personalité, ouro, platinum. Eu me lembro quando eu recebi o cartão ouro, aquilo encheu meu ego, aquilo mexeu com a... Eu gostava de pagar a conta, porque você tira o cartão assim. Eu me lembro que era o Ouro Card, não sei se existe mais. É Ouro Card, mas é do inimigo. Não é do Banco do Brasil. Porque não sabia usar. Tive diversos problemas financeiros, mas não os tenho mais. E espero em nome de Jesus, que você, ministrado por esta palavra, comprometido com o Evangelho, corrija a sua vida financeira. Não entre em dívidas. Eu sei que algumas pessoas ficam extremamente aborrecidas e algumas constrangidas quando nós estamos se tornando membros da igreja e na ficha que você preenche está lá. Seu nome está no SPC? Porque nós queremos controlar a vida financeira das pessoas? Absolutamente não. Mas nós não queremos assinar embaixo de que dívida é uma coisa normal, todo mundo tem. Não. Nós precisamos ter uma vida ajustada. Você tem uma dívida, pague, planeje. Não, mas olha, o senhor sabe, né? Às vezes Deus abençoa. Você está com uma dívida, ela passa de 5 anos e a sua dívida é perdoada. Mais uma coisa do inimigo. A sua dívida não é perdoada. O seu nome não é negativado, mas a sua dívida continua existindo. Você deu calote na pessoa que você comprou e disse que ia pagar. É para você ficar sem dormir, é para ter diarreia. Porque você quebrou um princípio espiritual de honra. Você se comprometeu como servo de Deus, como serva do Senhor, e não pagou. Meu nome está limpo, estou pronto para gastar de novo. Olha outra coisa terrível. E vai percebendo que isso acaba se virando um vício, acaba se tornando algo destrutivo, que acaba corroendo a vida financeira de muitas pessoas. A planilha está disponível para vocês, vocês podem acessar a internet, vocês podem fazer isso num caderno, mas você precisa saber o quanto entra e o quanto sai. Uma das virtudes de Neemias foi essa, nós vamos ver isso também um pouquinho mais à frente. Eu gostaria de falar um pouco com você também, indo para um texto que mexeu muito, muito comigo quando nós falamos a respeito de planejamento em conjunto. Gostaria que você visse comigo aqui Neemias, no capítulo 5, ou melhor, capítulo 4, verso 17. A força, o poder, a graça que existe quando nós nos juntamos como família para corrigir problemas, para confessar culpas, para admitir que nós não estamos tratando da forma adequada a nossa vida financeira. Capítulo 4 de Neemias, a partir do versículo 13, desculpe, não 17, mas versículo 13, diz assim: Então, pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e a vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Esse texto falou muito comigo, porque quando eles começaram a construir os muros da cidade de Jerusalém, veio oposição de todos os lados. Quando você começa a ajustar a sua vida financeira, é como se você estivesse mexendo com algo espiritual. Nós sabemos que a grande escravidão do século 21 tem a ver com dinheiro. As pessoas são escravas do dinheiro, não sabem lidar com o dinheiro. Verdadeiramente, Mamon tem o seu reinado crescendo e crescendo e crescendo.
Quando uma família se levanta para ajustar as finanças, ela precisa ter o entendimento de que isso é algo que vai mudar a história da família. E é óbvio que acontecerão oposições. E a necessidade de que todos estejam unidos, todos estejam em acordo, aliançados diante de Deus, trabalhando para que a vida financeira da família tenha uma virada, tenha uma transformação. Cortar juntos os gastos. Não é você chegar junto com a sua esposa, não permitir que os seus filhos, se você já tem filhos maiores, adolescentes, adultos, participem deste momento, cortar apenas as despesas do que diz respeito a eles, porque fala assim, isso aqui não é importante para nós, mas talvez seja importante para o seu filho, talvez seja importante para a sua esposa. Isso precisa ser feito em conjunto, porque é uma guerra. É ou não é, irmãos? Tratar com recursos financeiros não é fácil. Amizades terminam por causa de dinheiro e casais se separam por causa de dinheiro. O dinheiro é uma bênção quando ele é administrado debaixo do governo de Deus, dentro da perspectiva de Deus. E quando ele se torna senhor, ele é uma desgraça, ele é uma peste que corrói a capacidade financeira de uma família. Por isso, essa é uma tarefa para ser feito juntos. É uma tarefa para ser feita em família. No mínimo, é para ser feito pelo casal. Se você tem filhos pequenos que não podem participar deste momento, como foi importante para nós trazer os nossos filhos para dentro da nossa vida financeira. Eu me lembro claramente, sentado com eles, a planilha em cima da mesa, falando, olha, essa aqui é a nossa realidade, isso aqui é o que o papai tem, é o que o papai tem como recurso, e a gente vai precisar se encaixar aqui. Vamos precisar cortar isso, vamos precisar cortar isso, vamos precisar ajustar o nosso orçamento financeiro para a nossa realidade financeira deste momento. Eu sei que é muito complicado, principalmente quando você tem que baixar o padrão financeiro. Quando em função de um desemprego, em função de uma despesa maior, ou de um acontecimento de saúde, ou alguma coisa necessária, você tem um grande consumo de recursos. E às vezes você precisa tomar decisões difíceis. Que essas decisões difíceis sejam tomadas com vistas a glorificar o nome do Senhor. É melhor que você more numa casa de aluguel do que ficar devendo e envergonhando o seu nome e o nome do nosso Deus. Não foram poucas as vezes que eu cheguei para pessoas que tinham dívidas importantes. Eu me lembro de um amigo muito querido, ele tinha muito descontrole financeiro, só que ele tinha uma guitarra. Duas guitarras. Duas não, ele tinha 3 guitarras. E das melhores, Washburn, é isso? É boa essa aí? Cadê os guitarristas da igreja para me ajudarem? Eu sei que era uma guitarra lá que custava X reais. Eu falei, puxa, você acha que é correto? Eu sou seu amigo, eu quero te ajudar, como Deus tem me ajudado. Você ter uma dívida dessa, passar por dificuldade com este monte de guitarra dentro do seu quarto. Eu me lembro que eu cheguei para ele, eu tinha liberdade, você não é mais um adolescente, eu sei que isso você gosta, que você lutou, mas não faz sentido você ter um patrimônio dentro da sua casa e uma dívida lá fora que está batendo toda hora na sua porta. Eu me lembro que ele chorando, um cara de quase 40 anos, falou, você está certo, pastor, eu não tenho administrado bem e eu preciso pagar o preço pelo meu descontrole. Então ele pegou aquilo que ele gostava muito, vendeu e quitou a dívida. Isso teve um efeito tão poderoso na vida dele, que ele nunca mais ficou endividado. Nós precisamos criar algumas ferramentas de punição diante dos nossos devaneios. Às vezes nós fazemos coisas que não têm o menor sentido. Nós temos toda uma mídia, nós temos toda uma peças publicitárias falando para você, gasta, é 10 vezes sem juros, é 20 vezes sem juros, é 50 vezes sem juros. Irmãos, isso é o inimigo falando com você dentro da sua casa. Você precisa tratar essas coisas como uma coisa diferente, oposta à vontade de Deus. Porque é óbvio que essas coisas custam mais caro, é óbvio que existe uma cilada. É interessante que o desejo das pessoas, quando ficaram vendo aquele povo humilde, aquele povo organizado, restaurando os muros da cidade, eles ficaram revoltados. O verso 1 diz que quando eles ouviram que edificavam o muro, ardeu em ira e se indignou e escarneceu dos judeus.
Mas não, o Senhor nos levantou para honrarmos a Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive da vida financeira. Você vai experimentar sim o favor de Deus quando você juntar a sua família e se propor a ser uma pessoa correta na administração financeira da sua casa. O planejamento em conjunto. As famílias se juntaram para fazer o que planejaram juntos. E é interessante que no capítulo 3 fala exatamente sobre isso. Capítulo 4 que nós lemos agora, e as famílias batalharam. E foi interessante que quando o inimigo ficou sabendo que eles sabiam das armadilhas do cartão de crédito, que eles sabiam das armadilhas do cheque especial, o gerente ligou para você e disse assim: olha, estou vendo aqui a sua conta, seu Paulo, seu José, você foi contemplado pelo banco, e nós estamos aumentando o seu limite do cheque especial para 15 mil reais. Se você falou, ô glória, vá se converter, irmãos. Pensa. Ele tá lançando uma arapuca para te pegar. É o laço do passarinheiro, é a peste perniciosa. Porque depois do cartão de crédito, os juros do cheque especial é o mais alto. Aí você pensa, aí você olha no seu saldo, eles fazem, devia ser proibido isso. Aí você tem lá X. Quando vem o cheque especial, você olha para o seu saldo e você fala, uau! Vou para o jantar dos namorados. Vou convidar o pastor Silvio para vir comer peixe aqui em casa. Não vou, porque eu não gosto de peixe. E você olha para aquele saldo, e aquilo fala assim, vem, e você fala, está repreendido, sai. Porque aquilo é uma armadilha, é óbvio que é armadilha. Nós não temos tempo para dizer aqui, eu talvez não seja a pessoa mais adequada para falar sobre isso, temos pessoas mais especializadas na nossa igreja, como que você pode utilizar um recurso como esse para o bem? Mas eu não quero nem tocar nesse assunto, eu quero que você corra disso. Mas nós vamos observar aqui que a disciplina na vida financeira, ela é uma resistência importante contra o inimigo. Por último, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre as questões da generosidade. O capítulo 5, do verso 14, acompanhe comigo, é o último texto, nós já vamos encerrar, vamos orar juntos daqui a pouquinho. Eu fico muito impressionado com o exemplo de Neemias. Aqui no capítulo 5, versos de número 14 em diante, diz assim, também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano, até o 32º ano do rei Artaxerxes, ou seja, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos, comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo, e lhe tomaram o pão e o vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu não fiz isso, por causa do quê? Por causa do temor de Deus. Verso 16, antes, também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra, ou seja, eu dei o exemplo, eu não tratei ninguém com usura, nós vamos falar um pouco sobre isso. Verso 17 diz, também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. Olha aqui, irmãos, como que era o feijão lá da casa de Neemias, verso 18. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. E nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. E ele ora, lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Ele sabia se comportar diante da situação. Às vezes nós queremos ter mais do que podemos.
É interessante que às vezes nós somos seduzidos por amigos e às vezes por irmãos. Você vê o irmão trocar de carro e ele para o carro perto do seu, faz questão de dar aquela aceleradinha. Aí você acelera o seu. Aí você fala, como pode? O irmão, trocou de carro de novo. Eu não posso ficar com esse carro velho. E acaba tomando uma decisão impulsiva, por inveja, por ciúmes. Eu gostaria de encerrar essa noite lendo um texto de 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, se você quiser abrir, me acompanhe, caso não, acompanhe a leitura do texto a partir do verso 6. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações, ciladas e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens onde? Na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Nós sabemos o quanto a vida financeira afeta a vida de uma família. E o quanto a má administração do tempo afeta o relacionamento conjugal e o relacionamento com os filhos. E o nosso convite nesta noite é: você gostaria de consagrar mais uma vez a Deus a sua vida financeira e o seu tempo? Os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos, Ele tem abençoado a vida de quem além de você e talvez além da sua família? Neemias foi um homem muito próspero. Eu não quero nem pensar. Hoje na cozinha, as irmãs aqui da igreja estavam falando assim: teve um encontro tal que tinha 600 pessoas para comer. Eu falei, misericórdia, não deve ser fácil preparar a refeição. Mas teve um outro encontro que só tinha 200. Só 200? Ou seja, na casa de Neemias almoçavam 150 pessoas. E ele generosamente bancava isso do próprio bolso. Por isso que eu tenho percebido ao longo da minha vida cristã que quanto mais generosa a pessoa é, mais Deus faz recursos chegar nas mãos dela. E quanto mais negligente ela é com os recursos que tem em mãos, menos recursos são disponibilizados para essas pessoas. Nós somos muito abençoados por fazermos parte de uma igreja séria, de uma igreja comprometida, que cada recurso que é consagrado aqui na igreja é administrado com muito temor, com muita sabedoria, por pessoas muito capazes. E nós precisamos entender que a nossa vida precisa glorificar o nome do Senhor na nossa vida financeira. Seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Seja generoso em abençoar a vida de pessoas. Reparta o que você tem. A gente aprende essas coisas com Neemias. É muito interessante perceber como Deus honrou este homem, porque ele pediu duas coisas: tempo e recursos. Mas quando ele recebeu o tempo e o recurso, ele fez com que essas duas coisas glorificassem o nome do Senhor. Podemos fazer isso? Eu quero convidá-los a se colocarem em pé. Nós vamos cantar uma canção. E aquilo que o Espírito de Deus colocar no seu coração nesta noite, eu gostaria que você não permitisse que fosse tirado. Talvez hoje você teve um insight muito importante, um toque do Espírito. Olha, precisamos sentar e conversar a respeito da nossa vida financeira. Precisamos verificar as dívidas que nós temos e o patrimônio que nós temos. Então, se nós tivermos que abrir mão de coisas que nós conquistamos para saldar dívidas, nós vamos fazer isso para honrar o nosso Deus. E você vai perceber que Deus vai te abençoar por essa decisão. Toda a nossa vida, tudo o que somos, deve glorificar o nome do nosso Deus.
Vamos adorá-lo com essa canção e logo ao final nós vamos orar. Mais uma vez, queria chamar os pastores. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Feche os teus olhos. Nós queremos orar como pastores neste momento e entendo que talvez você deva pedir perdão ao Senhor pela forma negligente, pela forma pouco cuidadosa como você tem administrado os recursos. Talvez você tenha reclamado que é pouco, que não é o suficiente, mas você nunca tenha visto com a perspectiva que nós falamos com você nesta noite. Eu espero que o Espírito de Deus te conduza há uma correção muito importante que vai erguer os muros espirituais da sua casa, e dentre eles a vida financeira e a administração do tempo. Se você tem negligenciado, peça perdão ao Senhor, confesse como um pecado, que você não foi sábio, você não foi sábia na administração desses dois recursos, você tem visto o seu tempo ir embora sem qualquer compromisso com as coisas que Deus já sinalizou para você que você deve gastar tempo. Você tem visto os seus recursos sendo dilacerados pelos juros, por cartões de crédito, por empréstimos. Muitas dessas pessoas que estavam em Jerusalém deviam até os seus próprios filhos, tinham hipotecado seus campos, suas vinhas, estavam passando por grandes necessidades. Neemias vira para aqueles homens e diz assim: olha, vocês não vão tratar com usura os seus irmãos, vocês vão devolver aquilo que vocês pegaram com juros. Eu emprestei dinheiro para tantas pessoas sem esperar o retorno. E ele podia com autoridade chegar diante daquela cidade, diante daquele povo, dizer assim: sigam o meu exemplo, eu nunca tratei com usura os meus irmãos. E foi interessante que houve todo um movimento de perdão de dívidas, de restauração de propriedades, pela autoridade deste homem de Deus que sabia de uma forma muito sábia usar o tempo e os recursos que Deus colocou nas mãos dele. A nossa oração será exatamente nesse sentido, que Deus traga cura para a sua vida financeira,
Que Deus traga sabedoria na administração do tempo e dos recursos. Que esta oração seja libertadora e que através de um grande amém você possa concordar e sair daqui nesta noite com uma postura diferente diante dos recursos e do tempo que Deus tem disponibilizado para você. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Querido Deus, nós agradecemos o privilégio de sermos considerados teus filhos, o privilégio de estar aqui nesta noite. Agradecemos que o Senhor nos trouxe aqui debaixo da tua proteção. Agradecemos, ó Deus, a palavra que o Senhor colocou em nossas vidas nesta noite. E nesta hora nós, os teus servos, que te adoramos, que buscamos a tua face, queremos agradecer a orientação que o Senhor tem dado à tua igreja a cada quinta-feira, e principalmente nesta noite, que o Senhor possa nos capacitar a ser melhores administradores das nossas finanças, com as nossas esposas, com os nossos filhos. Perdoa os nossos pecados, momentos em que negligenciamos o controle financeiro, momentos em que não fizemos a administração correta, e por isso pagamos o preço. Confessamos ao Senhor os nossos pecados financeiros, pedimos perdão e clamamos que o Senhor nos ajude a ter uma vida financeira equilibrada, que honre o teu nome, que glorifique ao Senhor, que possamos abençoar outras vidas, sejam familiares, sejam pessoas próximas a nós, da tua igreja, aqueles que estão desempregados, passando por grandes crises, precisando de ajuda. Ó Deus, nos capacita a ser bênçãos, onde quer que pise a planta do nosso pé. Invocamos o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia e o teu perdão, a tua consagração sobre nós, sobre as nossas finanças nesta hora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Querido Deus, nós concordamos, Senhor, com tudo aquilo que foi aqui dito, Pai. E aqui também ligamos, Senhor, para que nos céus também seja ligado. Ó Deus, que venhamos, ó Deus, sair daqui com o desejo de não somente meros ouvintes, mas, Pai, com esforço de aplicarmos em nossos dias, em nossas vidas, Senhor, aquilo que da parte do Senhor, o Senhor tem trazido para cada um de nós. Aplica a Tua palavra no nosso coração, Deus, para que venhamos ser verdadeiras testemunhas, Pai, do Teu reino, com seriedade, ó Deus, para que possamos impactar, Deus, a um mundo, Deus, tão perdido. Ó Deus, e agora que o grande amor eterno do Senhor, a Tua graça e a consolação do Teu Santo Espírito, seja com toda a Tua igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o domingo.